Pedro, capítulo 1. Boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, também Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar a preciosa palavra do Senhor, vamos tomar essa escritura de 2 Pedro, capítulo 1, todos têm? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo em que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. Precioso Pai, queremos pedir a bênção do Senhor sobre este culto, sobre tudo o que vamos falar aqui, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê graça, e que todos possam, ó Pai, estar num bom espírito, ouvindo a sua palavra de bom grado, dando crédito a tudo que vai ser falado, Pai. Que a palavra de Deus, ela tenha importância para os teus filhos, e que os seus filhos possam, pela fé, extrair todo o benefício da sua palavra, Pai. O Senhor disse através do seu apóstolo, que toda a Escritura, ela é inspirada, Senhor, ela é apta, Senhor, para corrigir, redarguir, edificar, consolar e ajudar os teus filhos, Pai. Que possamos tirar todo o proveito deste culto, não só os irmãos aqui presentes, mas todos aqueles que estão através da internet, que todos sejamos abençoados com a porção desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Nós vamos, com a ajuda de Deus, trazer um pequeno ensinamento da palavra, né? Ensinar aquilo que temos aprendido. Não temos sabedoria própria, né? Tudo o que sabemos, temos aprendido com Deus, que tem usado os seus dons, né? Deus tem colocado dons na igreja e tem usado homens para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E Deus tem colocado no corpo dons para poder ensinar a igreja crescer em Cristo, né? Ter crescimento espiritual da palavra de Deus. Eu li essa escritura para nós falarmos um pouquinho sobre o assunto de volta à natureza divina. De volta à natureza divina. É para isso que nós viemos à casa de Deus. Para que ao ouvir a palavra, voltemos à natureza divina. E a natureza divina volte ao nosso coração. Por isso o apóstolo Pedro está falando aqui de grandíssimas promessas, né? Grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Nós precisamos das promessas da palavra de Deus para retornarmos à natureza divina. É isso o que Deus vem fazendo desde que desde que caímos da natureza divina. Se as promessas nos levam de volta à natureza divina, é porque uma vez nós éramos participantes da natureza divina. Ou seja, nós estávamos em Deus,
lá na mente de Deus. Deus nos colocou em um corpo teofânico, e no corpo teofânico Ele habitou. Então nós, ali no princípio, estávamos em Deus, depois Deus esteve em nós, né? Foi isso que o Senhor Jesus orou, né? Para que nós fôssemos um, como o Pai era nele e ele no Pai, e nós em Jesus. Todo o propósito de Deus, ao enviar Jesus Cristo para resgatar o homem, era levá-lo de volta à natureza divina. Adão, quando pecou juntamente com Eva, eles perderam a natureza divina. Eles caíram da natureza divina. Deus deixou de habitar na natureza do homem, e o homem deixou de habitar em Deus. Por isso houve a queda, por isso o mundo está caído, porque Deus deixou de fazer parte da natureza do homem. Deus levanta o homem enviando sua palavra como uma grande promessa, que ao crermos nesta promessa, voltemos a sermos participantes da natureza divina. Amém? Agora, se nós continuarmos lendo aqui, Pedro, você vai ver que o irmão Branham usou essa escritura para pregar a estatura de um varão perfeito, né? E quando Pedro fala da estatura de um varão perfeito, você pode perceber que cada virtude corresponde a uma era, cada era um mensageiro, e cada mensageiro uma promessa. Amém? Paulo, a primeira promessa, né? Ele tinha fé. Irineu, a segunda promessa. Martim, Columba, Lutero, todos estes mensageiros trouxeram a promessa do dia, para que por aquela promessa os eleitos de cada era voltassem a fazer parte da natureza divina. Amém? Então, quando nós ensinamos a palavra, é diferente de pregar, né? A pregação é para constranger o coração das pessoas, levá-los a um desespero por salvação, por se consertar com Deus. Mas o ensinamento da palavra precisa-se de mais atenção, ainda que seja tudo conhecido de nós. Tudo isso que nós vamos falar aqui, nós já sabemos, tá certo? Mas precisa-se de atenção, porque quando você fala de um mesmo assunto, e Deus te dá graça, coloca o Espírito Santo ali naquela palavra, aquilo traz mais luz para aquele assunto, né? Aquela palavra ungida traz mais entendimento sobre aquele assunto. Então, nós viemos à casa de Deus porque nós cremos num Deus vivo, Ele continua vivo em cada um de nós, para dar ao pregador luz e para dar à igreja entendimento. Então, quando falamos da palavra de Deus, às vezes temos que voltar aos rudimentos, né? Porque nós somos uma família, né? E uma família, não estão todos no mesmo patamar. Você tem filhos de toda a idade numa família, cada um está crescendo naturalmente, assim é o espiritual. Cada irmão está crescendo espiritualmente, nem todos estão no mesmo patamar, ainda que esteja ouvindo a mesma palavra. A igreja é um corpo de crentes que tem várias idades espirituais como filhos e filhas. Talvez você esteja na mensagem 30 anos, mas talvez a sua idade espiritual seja de 5, 6 anos, né? É isso que nós devemos pensar, porque nós vemos atitudes, às vezes, em crentes adultos, atitude de criança. Às vezes, crentes velhos, já de idade avançada, têm atitude de criança. Então, como um pai que deve ser o pastor para cada um, nós devemos trazer rudimentos e leite para aqueles que já deveriam estar comendo mantimento sólido. É isso que o apóstolo Paulo falou aqui, né? E a carta de Hebreus, olha aqui, porque
devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Tem gente que está ouvindo o sólido mantimento da revelação de Deus, porque Brana, quando ele abriu os selos e revelou os 7 trovões, e trouxe o ensinamento da abertura da palavra, a terceira etapa é para os perfeitos. A terceira etapa, novo nome, segunda vinda física de Cristo nesta nuvem, isto é mantimento sólido, para crentes adultos, que já passou da fase do leitinho, mas, devendo já ser mestres, pelo tempo que já está ouvindo a terceira etapa, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra. Então, é isto o que um ministro, um pastor, ele tenta fazer para ajudar a todos, né? Quando ele está cuidando da sua família, o pai, ele age de uma forma com aquele que já está velho, né? Que passou já da adolescência. Então, o pai age de uma certa forma, porque conhece o que ele está precisando. E o pai age de uma forma com aquele que ainda está na adolescência, que não suporta ainda um alimento sólido, como as crianças que nascem, né? Elas vão se desenvolvendo com leite, com sopa, até que chega um tempo em que aparece dentes para que ela possa comer alimento sólido. A igreja é a mesma coisa, nós vamos nos desenvolvendo, e à medida que nós vamos nos desenvolvendo, Deus vai reforçando o alimento. A terceira etapa já não é mais para criança, bebês, né? A profecia, aquela visão que o profeta teve, né? Lá do cardacinho, que não entrava no orifício ali do sapato, porque era muito pequenininho, né? O cardaço era muito grosso e o orifício era muito pequenininho, então o profeta disse que não entrava ali, né? Como a do peixe, né? O peixe que ele estava pescando, veio Deus e disse para ele: você não pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Você não pode dar alimento sólido para quem ainda não cresceu na fé, porque o alimento da terceira etapa é alimento sólido, e o apóstolo Paulo disse que é para os perfeitos, e perfeito eu só conheço um, que são os Brans, que nasceram de Brans, da palavra aperfeiçoada, não é do irmão Brana, nosso irmão. Quem nasceu do irmão Brana foi Billy Paul e José Brana, mas quem nasceu de Bran 7, a palavra de Deus aperfeiçoada, foi a noiva. Quando João come o livro, surge a família Brana, pela pregação daquilo que é alimento sólido. Então nós fomos gerados através da palavra aperfeiçoada, que tinha 7 letras. Quando a palavra se encarnou, ela se chamou Bran. Amém? A família espiritual. Aqui está a família espiritual. Então, o alimento que Brana trouxe, a palavra aperfeiçoada, quando revelou os 7 selos, 7 trovões, é para homens e mulheres adultos na fé, que já passaram da primeira e segunda etapa, porque é isto que é a primeira e segunda etapa. É um pentecostalismo dentro da mensagem. Primeira e segunda etapa foi um pentecostalismo dentro da mensagem do irmão Brana. Dentro da mensagem do irmão Brana, você ouve um pentecostalismo. Primeira e segunda etapa, você pode perceber que os pentecostais eram os que abriam a porta para o irmão Brana, porque o irmão Brana, na primeira e segunda etapa, ele tinha uma mensagem pentecostal. Na igreja do irmão Brana, as pessoas falavam em línguas, cura divina a todo momento, ainda que um grau muito mais superior do que o que houve na Rua Azusa, com William Seymour. Ali houve um movimento pentecostal grande, de línguas e de curas,
Mas quando estava acabando o movimento pentecostal, surge o irmão Branham também, né? Na mesma era. Conforme o William Seymour teve o seu movimento, o irmão Branham teve também. O irmão Branham cita que ele foi ponta de lança para todo o movimento de cura divina que apareceu nos Estados Unidos. Osborne teve um ministério de cura divina por causa do irmão Branham. Oral Roberts teve um ministério de cura divina por causa do irmão Branham. O irmão Branham, ele diz que foi aquele Davi que tomou a funda quando havia um grande gigante de incredulidade nos Estados Unidos, daquelas igrejas batistas, da qual o irmão Branham veio, que não cria em milagres. Deus levantou o irmão Branham, aparecendo para ele na caverna, dando para ele uma grande comissão de cura divina, de discernimento de espírito. O irmão Branham iniciou ali um grande movimento sobrenatural pentecostal, e o irmão Branham despertou mais homens com estes dons. Então, na primeira e segunda etapa, o irmão Branham teve um movimento pentecostal. Ao se aproximar da abertura dos selos, o irmão Branham começou a cumprir Mateus 27:11. Ele começou a restaurar a doutrina. Ele pregava a cura divina, discernimento de espírito, mas ele começou a perceber que as igrejas não tinham doutrina. E ele começou a restaurar a doutrina apostólica para as denominações, e o povo que mais aceitava e abria a porta para ele era o povo pentecostal. E veja que houve um movimento pentecostal dentro da mensagem, que muitos pastores hoje ainda carregam. Eles querem fazer movimento na igreja. Nós não estamos criticando quem faz. Cada pastor faz o que deseja na sua igreja, tem liberdade para fazer. Nós fizemos aqui por mais de 20 anos um culto pentecostal aqui. Todo final de culto nós tínhamos uma fila de oração aqui, nós tínhamos pulos, gritos, né? Nós chegamos a fazer uma ciranda aqui, né? Dia de ceia nós cirandava aqui cantando dentro dessa igreja. Quantos que se lembram? Pegarei em sua mão e sentirei. O pastor colocava nós para cirandar aqui dentro, um culto pentecostal, né? O pastor pregava e depois no fim do culto, todo pregador que pregava neste púlpito fazia uma fila de oração, e as pessoas, elas vêm buscar oração. Se você fizer fila de oração, as pessoas vêm toda vez, pedir pela mesma coisa. A oração é uma vez só. Você pediu a oração, seja feita a tua vontade, Senhor. É fé. É como aquele soldado, né? Aquele que falou com Jesus, né? O soldado ali não precisou nem de entrar na fila de oração. Jesus não precisou ir na casa dele e pôr a mão no servo dele, ungir com óleo. Quer fazer uma fila de oração e trazer ele aqui? O Jesus podia ter falado para ele. Ele falou: não, basta uma palavra do Senhor, porque eu sou homem de autoridade. Quando eu falo com um soldado, ele vai e executa a minha ordem. Basta uma palavra do Senhor, meu servo viverá. Eita! Jesus falou assim: nem entre os judeus eu achei semelhante fé. E esta é a fé que agrada a Deus, a fé que não toca, a fé que não precisa de óleo, a fé que não precisa de mãos. Não, a fé que crê em Deus. Porque muitas vezes a imposição de mãos leva a glória para o pregador, muitas vezes a unção do óleo pelo pregador leva a glória para o homem, não é Deus. Então o irmão Branham gostava que as pessoas sentadas na audiência levantasse a mão para Deus e adquirisse a sua cura, a sua bênção. Esta é a fé que é para os eleitos, que tem uma fé sólida, que tem uma fé madura. É uma palavra só: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. É o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Isso aí tem que ser um absoluto para nós que já somos adultos na fé. Você toma aquela palavra para você e determina como aquele cego: louvado seja Deus por me curar. Acabou. Ah, mas eu não estou bom. Louvado seja Deus por me curar. É isso que o irmão Branham ensinou. Porque quando Deus na palavra diz que você já foi curado, isso está terminado. Você tem que tomar aquilo para você e esquecer qualquer sentimento que vai aparecer em você. O profeta diz: eu posso orar por você aqui e a dor continuar, a inflamação aumentar. Isso não quer dizer nada, porque é Satanás que está mentindo para você.
Você pode ter a doença, sentir a doença, ter dor, mas aquilo é uma mentira de Satanás. Ah, mas eu estou sentindo, eu estou vendo. Mentira de Satanás, porque a palavra de Deus é verdadeira, a do homem é mentira. A palavra de Deus diz que nós fomos sarados pelas suas pisaduras, acabou. Por isso aquele ceguinho foi orientado pelo irmão Brana. Você somente agradeça a Deus. Você não tem que pedir mais nada para Deus, é agradecer a Deus, porque tudo Jesus já fez na cruz do Calvário. E você vai declarando a sua bênção. Ah, mas o meu olho está ficando. Não, Jesus já me curou, eu estou bom, eu estou vendo. É assim que o ceguinho fez. E o ceguinho voltou lá e falou: irmão Bruno, o senhor falou que eu estou curado, mas eu não estou vendo ainda. Eu falei: siga declarando e agradecendo a Deus, louvado seja Deus por ter me curado. Ele já fez isso, pois o ceguinho seguiu as ordenanças dele, tá certo? E todo mundo tirando sarro do ceguinho. Quando chegou na barbearia lá, nós conhecemos a história, mas é gostoso. O ceguinho começou a cortar o cabelo do ceguinho, fazer a barba do ceguinho, encheu de espuma e está lá. Então o barbeiro começou a dizer: então quer dizer que você foi curado, você está vendo? De forma sarcástica, tirando sarro. Jesus já me curou. E ele falou: louvado seja Deus por ter me curado. Nesse instante os olhos dele se abriu. Diz o irmão Brana que o barbeiro saiu correndo atrás dele com a navalha, e ele com metade da barba feita e metade não. Então isso aí, irmão, é um exemplo que nós devemos carregar por toda a vida. Não importa se você morre daquela doença, mas Jesus te curou, porque é a palavra de Deus que permanece. E a cura divina é isso. As pessoas às vezes confundem milagre com cura divina. A cura divina é um milagre, só que leva mais tempo para o milagre acontecer. E você sabe que a cura divina, o Abraão, ele foi chamado pai da fé, a verdadeira fé perfeita que Abraão tinha, e foi baseado em cura divina, porque Abraão teve que esperar 25 anos para aquilo acontecer. Por isso ele foi chamado pai da fé. Não foi porque Abraão conseguiu um milagre de imediato, não. Abraão teve que esperar. E quanto mais, a Bíblia diz que quanto mais Abraão esperava, mais ele foi fortalecido na fé. Esta é a fé que agrada a Deus. É a fé que sabe esperar pela cura, porque a cura é uma coisa gradual, né? A cura, ela vai acontecendo. A própria palavra cura já fala, ela vai aos poucos estabelecendo a saúde da pessoa. E naquele espaço em que a pessoa fica esperando, muitas vezes ela perde a bênção, porque ela vem na igreja, o pastor ora por ela. Não temos nada, irmão, contra orar, ungir, tá certo? Não falamos isso para desprezar nenhum tipo de fé, porque cada um tem a sua fé. O Mombrana diz que Deus deixou a imposição de mãos para ajudar as pessoas, o óleo para ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas têm que ser tocadas, né? Porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. É Bíblia, é Bíblia. Está alguém doente, vá até os presbíteros, os pastores, unja com óleo. É Bíblia. Às vezes, através daquela ação, a pessoa recebe a fé que ela está precisando. Mas cada um tem o seu grau de fé. Nós estamos falando aqui da fé do centurião, que não precisava tocar, não precisava pôr as mãos, não precisava orar. É somente uma palavra. Qual que é a palavra? Pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado. É isso. Simplesmente declarar sua bênção e esquecer do tempo que vai acontecer isso. Quando você orar, agradeça. Orar, pedir toda vez para Deus mostra incredulidade. Você vem e pede toda vez a mesma coisa. Não, esquece. É como o profeta fala, é como uma semente. Você planta a semente e esquece. Às vezes, se você ficar cavando para ver se está brotando, você vai matar a semente. É isso. Você não tem que ficar com dúvida e cavando, será que vai acontecer ou não? Não, você planta a semente, a fé. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém? Você planta aquilo no seu coração e agradeça a Deus pela colheita, porque certamente virá, porque é a palavra de Deus. Então o profeta diz que a palavra de Deus, ela é perfeita e absoluta, você não tem que duvidar.
Se está dizendo aqui que você foi, qualquer coisa que Satanás colocar em você, seja um pensamento negativo, ou seja uma doença visível, é mentira. Ainda que você esteja com aquilo, é uma mentira aquilo. E aí Deus quer ver a sua fé agir. Olha, vem pensando uma coisa, acaba falando de outra, né? Mas esta é a fé que agrada a Deus, a fé de cura, que você pode orar por você. Irmãos, esqueça aquilo, por mais sério que seja o seu problema, seja o que for, quando se ora por você, é você que deve agradecer a Deus pela sua cura, e não olhar para os sintomas, porque o profeta diz que quando um câncer é orado por uma pessoa que tem câncer, a tendência da pessoa, se ela foi curada, é piorar, aquelas 72 horas, a pessoa fica com febre, mas eu pedi oração, fiquei pior. O profeta diz, é porque a vida saiu daquele câncer, daquele tumor, e agora você tem uma bola de carne no seu corpo, que vai apodrecer se você não tirar. E às vezes, neste intervalo da cura, do processo de cura, né, que milagre é instantâneo, o profeta, ele fazia milagres, ele olhava por tumores caíam na frente dele, aquilo é um milagre, mas a maioria das orações do profeta era cura. A pessoa ia embora para casa, e daqui a pouco ela testemunhava da sua cura. Nós temos vários testemunhos disso. Assim é Deus, Ele trabalha com milagre, trabalha com cura. Você pede um milagre, mas se não houver, Senhor, me cura. Aí Ele vai falar para você, eu já curei, é só agradecer a Deus. Amém? Este é o segredo. Agradeça, porque quando você agradece, você agrada o Espírito Santo. Quando você agradece a Deus pela sua cura, mostra que você confia em Deus, mostra que você tem fé em Deus, e aquilo agrada ao Espírito Santo. Quando aquele ceguinho começou a testemunhar e agradecer, mesmo cego, teve uma hora que a bênção veio sobre ele, viu? Porque ele testemunhou daquilo e obedeceu à voz do profeta. Amém? Mas voltando aqui, existe um movimento pentecostal dentro da mensagem, que é justamente campanha de cura divina, campanha de avivamento para a igreja, né? Pulos, gritos, grandes corais, músicas. Isso aí é um avivamento pentecostal, não é certo? Porque o avivamento da noiva é 7 trovões, diz o profeta. O avivamento da noiva é a palavra revelada. O avivamento da noiva é a volta do esposo. Quer uma mulher mais feliz e avivada com aquela que vai casar? E com aquela que já casou? A noiva foi avivada com os trovões. O casamento aviva a noiva. Todo o propósito de uma mulher, às vezes, gira em torno de um casamento, de se ter um esposo, tá certo? E ela consegue aquele avivamento para a vida dela. Assim é a igreja. Então nós já deixamos o avivamento pentecostal, nós já deixamos a primeira e segunda etapa, mas continuamos crendo na cura divina, continuamos pregando cura divina, continuamos orando pelos enfermos. Qualquer um que desejar uma oração, nós oramos. Qualquer um que desejar imposição de mãos, a gente coloca as mãos, expulsa o demônio, cura a enfermidade, unge com óleo, Se a sua fé precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar. Amém? O importante é você obter, o importante é você confiar em Deus. Então, nós já passamos de leite desnatado, já passamos de leitinho, de sopinha. Hoje nós somos adultos e comemos mantimento sólido, mas somos uma família, continuamos a ter crianças no nosso meio, pessoas que chegam novas na fé, Os caçulas chegam, e eles precisam às vezes de um ensinamento desse, para compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Talvez ele esteja ouvindo trovões, alimento sólido, mas as atitudes deles não porque o profeta diz que aqueles que acompanharem Deus nas pequenas coisas, primeira e segunda etapa, aqueles que acompanharem Deus na fé de cura divina, na fé do discernimento, acompanhar a Deus nas grandes coisas, 7 trovões, segunda vinda, porque nós precisamos crescer. Amém?
você sabe que todo ser humano normal, ele cresce. À medida que vai tomando leite, comendo sopa, ele tem que se desenvolver. Se ele não cresce, não se desenvolve, ele tem um sério problema genético no corpo dele. Se ele está comendo alimento, se ele está tomando leite, se está comendo uma sopinha, ele tem que crescer, tem que desenvolver dente para mastigar. Como um ser humano normal, ele tem que fazer isso, para poder comer coisas sólidas, porque à medida que o corpo cresce, ele precisa de mais força. Tá certo? À medida que a igreja cresce, ela precisa de mais força, porque com o que temos, não vamos subir, diz o profeta. Tá certo? Com o que temos, é leite, é leitinho, é líquido, é leite, é sopa. Primeira e segunda etapa não nos dá força de arrebatamento. O que nos dá força de rapto é 7 trovões. Então não adianta você beber leite, primeira e segunda etapa, restauração da palavra, movimento de cura, não adianta, porque isto não dá força. Você é adulto, precisa de uma energia a mais. É assim a igreja. Nós estamos chegando num tempo que nós precisamos de força para ser raptado. Leite da primeira e segunda etapa não nos dá força para ser raptado. Sopinha de primeira e segunda etapa não nos dá força para sermos raptados. Sopa de restauração da palavra não nos dá fé de rapto. Que isso? Foi o profeta que disse. Com o que temos não subiremos. O que nós tínhamos? Cura divina nós temos. O profeta diz, mal temos fé de cura divina, ele diz. Mas tínhamos a restauração da palavra, a doutrina apostólica. Mas não vamos subir. Serão necessários alimento sólido, 7 trovões, para deixarmos este mundo. Precisaremos da revelação do que é esses 7 selos, e principalmente do que foi revelado dentro dos selos. Você sabe o que tem dentro dos selos? Uma rocha branca, alimento sólido. Isso que é rocha. Rocha é alimento sólido. E o que tem dentro dos 7 selos? Alimento sólido, rocha, trovões. É disso que nós precisamos agora para subir. Cada ser humano espiritual aqui agora, que foi desenvolvido com o leite, com o alimento pastoso, na primeira e segunda etapa, ficou adulto, já tem dente para mastigar a revelação. Se você já vai chegando na idade e os dentes não aparecem, há alguma coisa errada com o seu desenvolvimento espiritual. Vai chegando o fim da segunda etapa, você tem que ir para a terceira etapa. Os seus dentes espirituais já têm que estar sido desenvolvidos, porque o seu corpo pede mais energia. O corpo da noiva que vai ser raptada pede mais energia. E o que vai raptar nós? É a energia dos 7 trovões. Então, vamos pregar rudimentos? Sim. Para aqueles ainda que não se desenvolveram, que estão na terceira etapa, mas ainda estão em processo de ficar adultos espirituais. É porque o apóstolo Paulo falou isso da igreja de Coríntios. Estava acontecendo coisa na igreja de Coríntios, que o profeta não podia ensinar coisas que ele ensinava para a igreja efesiana, para a igreja dos hebreus. Então o apóstolo Paulo, ele discernia e sabia, porque era a família da fé efesiana. O apóstolo Paulo era o pai da fé efesiana. Ele via os filhos lá, e para cada filho ele dava um alimento. Para os coríntios ele dava leite, para os efesianos ele dava mistério de Deus, Cristo, o mistério de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha leite para dar para os pequenos, mas ele tinha carne para dar para os adultos. Não é assim que o pai faz? Quando ele tem uma família de crianças pequenas, ele vai lá e dá leite para aquele que está precisando de leite. Mas tem o grandão já, que está robusto, forte, ele precisa de comer coisa sólida. Aí você dá carne para ele, dá uma feijoada, dá um bucho de boi para ele, que é para ele, para aguentar. Ele está precisando de mais energia. Amém? Então, irmãos, falando isto, eu digo isso para os irmãos. E às vezes, irmãos, tem na família aqueles que têm problema de desenvolvimento. Meu Deus, tem pessoas que não desenvolvem,
Pessoas que têm 18, 20, 30 anos, mas a mente é de uma criança. Infelizmente, é um problema, porque a pessoa que está dentro da mensagem da terceira etapa, que aprendeu com o irmão Brana, rudimentos, vida vivida, rudimentos está na vida vivida de cada um de nós. Aprendeu com o pastor Osmar, profetizando outra vez. Eu conversava com o irmão e eu dizia para o irmão: o pastor Osmar trouxe com mais profundidade a vida cristã cotidiana para os homens, para os moços, para os casais. O pastor Osmar, olha que a mensagem do irmão Brana era forte, mas o pastor Osmar tocou em coisas mais fortes ainda. No entanto, você tem crianças com idade adulta que não se desenvolveram. Então você precisa ter um cuidado maior com essa pessoa. Você precisa ajudar. E é isso o que um pai de família faz. Ao ministrar a palavra, ao trazer o alimento, é ver a necessidade de cada um. E cada um vai recebendo de Deus aquilo que precisa. Cada corpo espiritual recebe a vitamina que precisa. Porque o corpo é feito de tal maneira que ele pede aquilo. É um fundo clamando o fundo. O profeta ensina isso. Antes de você ter as barbatanas no peixe, tinha um mar para ele nadar. Antes de você ter uma árvore que cresce, tinha uma terra para ser plantada. Como aquele garotinho que mordia o pedal da bicicleta. O corpo dele estava precisando de enxofre. E ele inconscientemente, sem pensar, começou a mastigar o pedal da bicicleta, porque no pedal da bicicleta tinha aquilo que ele precisava, o enxofre. Então, assim é nós. Você vai desenvolvendo espiritualmente, chega uma hora que você fica assim, mas deve ter algo mais. Você não percebe, mas você fica, será que é só isso mesmo a mensagem? Elias já veio? Será que é só isso mesmo? Elias já veio e restaurou todas as coisas? Deus enviou um profeta? Será que é só isso mesmo? Mas eu sinto, parece que tem algo mais aí. É o seu ser espiritual clamando por aquela vitamina espiritual. Ele está precisando daquilo. É um fundo inconsciente clamando a um outro fundo. E Deus diz: se há um fundo que clama, há um fundo que responde. Como aquela mulher que falou para o irmão Brana: irmão Brana, eu tenho feito isto, feito aquilo, tenho pecado desta forma, de outra. O senhor acha que ainda há esperança para mim? O profeta, na sua sabedoria, ele diz: se há um fundo dentro de você clamando por salvação, é porque há. Olha para você ver. Se algo ainda está clamando por perdão, é porque tem perdão para você. Se há alguma coisa aí dentro de você clamando por fé de rapto, Deus tem fé de rapto para você. Depende do desenvolvimento espiritual do seu corpo espiritual, que fase você está, o que o seu corpo está pedindo, tá certo? Mas é normal você passar pela primeira e segunda etapa, crescer, ficar adulto e pedir alimento sólido. Chega de leite, chega de sopa, eu quero substância, eu quero fé de rapto, chega de fé de cura divina, chega de pulo e grito, chega de oração, eu quero fé de rapto. Eu quero 7 trovões revelados. Eu quero saber o que é isso. Como um pastor pregando falou que não tinha importância trovões para a igreja. Pensa bem. Um pastor que prega que 7 trovões não tem importância, que mistérios não têm importância, ele tem um sério problema de desenvolvimento espiritual no seu corpo. Porque o seu corpo cresceu e ele continua no leitinho, ele não quer alimento sólido. Irmão, cada um de nós que estamos hoje comendo esse alimento sólido, tá certo? Nós tínhamos este clamor dentro de nós, porque se você não tivesse, no instante que fosse pregado algo a respeito daquilo, você diria: não preciso disso não. Você viu o que ele pregou aí? Era o que aqueles discípulos que Jesus pregava para eles. Eles não tinham um clamor no fundo do coração deles. Por isso, quando Jesus pregou aquilo, só atingiu aqueles que tinham fome. Só aqueles corpos perfeitos espirituais de 11 apóstolos
que estava sentindo necessidade de algo mais. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Os discípulos sabiam que vinha algo maior, porque Jesus tinha palavra de vida eterna. Eles percebiam que Jesus tinha uma mensagem profética. Eles perceberam que aquela fonte chamada Jesus ia continuar jorrando mais ainda. É assim quando você ouve o mensageiro, é assim quando nós ouvimos o irmão Brana. Cada mensagem nós clamávamos por outra, não era assim? Cada mensagem que você, mas que coisa maravilhosa, e fita e livros, aquilo mostrava que tinha um fundo dentro de você, por uma mensagem perfeita, por cura divina, por a restauração da doutrina bíblica, e aquilo alimentava você, mas era leitinho, tá certo? Era leitinho. Quando nós ouvimos o pastor Osmar pregar, mostrou que tinha um fundo dentro de nós, porque quando eu li os títulos do CD, aquilo chamou a atenção da minha gastronomia espiritual, aquilo chamou a atenção do meu fundo, só pelos títulos: o Filho do Homem, a segunda vinda, a nuvem, Apocalipse 10, aquilo chamou minha atenção, porque tinha um fundo dentro de mim. Se a nuvem não chama a atenção sua, é porque não tem fundo aí para isso. A coisa é automática, meu irmão, não é? Então a gente prega para alcançar todos, mas nem todos vão ser alcançados. É como um restaurante, né? Tem certo tipo de comida que não chama a sua atenção. Você passa na frente de um restaurante, você olha lá o cardápio, nada me chamou a atenção, né? Talvez apareça um prato ali, aquele ali chamou a minha atenção, despertou a minha fome, despertou a minha gastronomia espiritual. Foi assim, quando nós olhamos o cardápio que estava no CD, aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, eu nunca vi essa comida antes, mas parece ser saborosa. A era de Laodiceia terminou, o Cordeiro saiu do trono. Eu nunca comi, mas parece ter um sabor. Não foi assim com vocês? Comigo foi assim. Eu não tinha internet na época, né? Eu peguei um pendrive assim, aquilo despertou tanta fome em mim que eu fui numa Lan House na época e enchi o pendrive de comida sólida. Peguei o site do pastor Osmar ali e só fui colocando. Agora eu estou abastecido, e quanto mais eu comia, mais eu tinha fome. A mensagem do pastor Osmar é assim que funciona, não sei se é com vocês, comigo é assim. Eu acho que cada eleito é assim, você ouve, mas aquilo é tão bom que você repete. Não é assim a comida boa? Você ouve, mas rapaz, que comida boa, gostosa. Às vezes você ouve 2, 3 vezes e não enjoa. E aí daqui a pouco, daqui um mês, eu vou voltar naquele prato lá, aquele prato é bom demais, vou comer de novo aquele prato lá. A comida tem substância, aquilo bate com aquilo que está dentro de você. Toda a pregação do pastor Osmar bate com aquilo que está dentro de mim. A minha alma diz amém aquilo. Antes, talvez um amém não saia da nossa boca, mas se sair do coração, amém. Se sair pela boca, melhor ainda, né? Porque às vezes a coisa é tão boa que aquilo sobe e tem que se dar amém. Glória a Deus. Isso aí é quando você está satisfeito com o alimento, que a sua alma foi saciada, você sentiu que saiu virtude daquele alimento para a sua alma. Então você ouve a mensagem do pastor Osmar, aquilo te fortalece, aquilo te dá músculo de fé, de rápido. Porque a mensagem de João é para os perfeitos, a mensagem de João é para os bramitas, porque quando viesse o que era perfeito, o que era em parte seria aniquilado, não é assim? Quando vem um alimento sólido, você não quer saber mais de leite, você pode tomar uma vez ou outra, como eu estou dando aqui hoje para vocês, né? Vocês trouxeram a mamadeira? Talvez tenha que precisar da mamadeira, mas se você já é adulto, não, eu vou tomar um pouquinho desse leite aí, mas a hora que chegar o almoço eu vou comer carne, carne, eu quero carne. É assim que Deus trabalha. Então hoje nós estamos aqui para dar leite para quem precisa, mas também tem carne para quem quer.
Então, cada vez que a gente ouve a mensagem de João, a gente quer mais. É uma coisa que, é como a mensagem do Mombrana, né? Você ouve e não enjoa. Mensagem do pastor Osmar, você ouve e não enjoa. Porque tem um clamor dentro de você por aquilo. Tá certo? Mas se não tem aquilo, meu irmão, você, quase que volta a se oferecer para você. Tem certos irmãos que não têm gastronomia para engolir alimento sólido, né? Você fala para ele da mensagem, ele... Não é assim? Eles vão levar para um parente um prato, tem um prato saboroso lá, diferente, mas é bom. Aí como é que é? Não precisa nem trazer. Não, quero saber disso aí não. Mas se tem dentro do seu coração algo clamando, parece ser bom isso aí, deixa eu ouvir, deixa eu comer isso aí para ver. Aí você come, dá aquela, não, tem mais? Tem mais? E é assim a mensagem de Deus, e assim o nosso horário terminou. Então, mas nós vamos falar amanhã, vamos falar domingo que vem, é um assunto muito importante. Então amanhã, em vez de eu falar de a alma de Deus, porque hoje eu ia falar de volta à natureza divina, amanhã eu ia falar da alma de Deus. Apocalipse 10 é a alma de Deus. É uma coisa que une, né? É uma coisa que precisa de tempo, precisa de mensagem, então é uma coisa que combina. Então num culto só você não dá conta de falar. Então nós vamos comendo devagarzinho. Sabe quando o alimento é bom, que você não tem pressa, você vai comendo, e não se preocupa que não acaba, não é assim? Às vezes se você dá uma olhada na panela, a mulher fez um pouquinho de carne boa lá, e você percebe que tem pouco, né? Você come rapidinho para ir repetir primeiro, né? Senão os outros vão na frente e você não consegue repetir. Mas se você vê a panela cheia, você come bem devagarzinho. Então aqui a panela está cheia, tá certo? Nós temos comida, e é carne mesmo, é alimento sólido, é 7 trovões, é segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em carne, na terra. Isso aí é uma feijoada, hein? Se a pessoa não tiver gastronomia, ela não aguenta. É como se fosse uma casa do norte, né? Casa do norte só tem comida forte, né? Não é assim? Casa do norte americana, tá certo? Foi trazida por João aqui no Brasil, uma casa do norte americana, só tem comida sólida, comida boa, tá certo? Só tem comida que dá sustância, então hoje nós temos aqui um tacho cheio, tá certo? E é multiplicado, cada vez que acaba tem mais. Então você não precisa ficar preocupado, né, de ir embora não. Pode comer devagarzinho, vamos comer um pouquinho, amanhã come mais, sábado que vem se sobrar um pouquinho a gente faz um virado, né, uma mexida, coloca um tempero e come de novo, porque o alimento é sólido. Senhor nosso Deus, querido Pai, agradecemos o Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus que multiplica o alimento da botija. O Senhor é um Deus que multiplica o azeite. O Senhor multiplica a farinha, Senhor. Basta crer no profeta, como aquela viúva. Se você crê, a coisa multiplica, a saúde multiplica, a felicidade multiplica, tudo multiplica se nós cremos no profeta, Senhor. Se nós obedecermos ao profeta, a nossa santidade multiplica, a nossa bondade multiplica, o nosso amor multiplica, nossa vida vivida multiplica. Só cremos no profeta, só cremos na palavra do dia, que o profeta, Deus, um profeta, multiplica a nossa farinha, o nosso azeite, Pai, e traz felicidade para o nosso lar, para a nossa igreja. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que podemos estar aqui, falando destas coisas, Pai, que poderíamos ficar horas e horas, Pai, falando de coisas eternas, coisas que não têm fim, coisas que alegram a nossa alma, que traz regozijo ao nosso coração. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui e lá na internet, que possamos voltarmos aqui amanhã para receber mais da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.